Evangelho segundo João, capítulo 4, dos versículos de 1 a 42. Amém. Paz, irmãos. Amém. A palavra de Deus diz assim: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais à Galileia. Era necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia a água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Eu não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, eu vejo que és profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte e nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então, os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu digo a vocês: abram os olhos e vejam os campos, eles já estão maduros para a colheita.
Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Amém, amém. Obrigado, Nelson. Vamos curvar a nossa cabeça, vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer mais uma vez, porque temos o privilégio de nesta manhã, Senhor, abrir a tua palavra e de tirar delas, ó Deus, um alimento espiritual para a nossa vida. Queremos te pedir, ó Deus, com a humildade no nosso coração, de que o Senhor venha a nos alimentar, Senhor, com esta palavra. Que a gente venha a crescer nesta palavra. Que a gente não duvide, Senhor, da tua palavra. Que ela seja aquilo que venha a Deus transformar, tudo aquilo que precisa ser transformado na nossa vida, no nosso ser, ó Pai. Abençoa as nossas vidas nesta hora, porque assim, Deus, nós oramos, não em nosso nome, nem porque merecemos, mas fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Eu gostaria de destacar o texto do versículo 35, que é o texto que eu gostaria que a gente fixasse a nossa atenção, embora eu pedi para que lesse praticamente todo o capítulo, porque nós precisamos entender o contexto em que Jesus proferiu esta palavra, que está lá em João 4,35, que o Nelson leu, que diz assim: vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Amém? Amém, irmãos? Há uma tendência, muito comum na vida cristã de imaginar que a grande obra de Deus sempre acontece em outro lugar. Pensamos em cidades distantes, em nações que nunca ouviram o Evangelho. Pensamos em missionários atravessando oceanos. Pensamos em grandes conferências, em movimentos que reúnem milhares de pessoas. É verdade que tudo isso é importante, é claro que é. A Igreja de Cristo sempre precisará olhar para além das fronteiras. Mas existe um perigo sutil aqui. Enquanto nós olhamos para longe, deixamos de enxergar aquilo que Deus colocou bem diante dos nossos olhos. É possível admirar histórias missionárias extraordinárias e ao mesmo tempo ignorar o colega de trabalho que almoça ao nosso lado todos os dias na nossa empresa. Podemos nos emocionar com testemunhos de conversões em outros países e nunca perceber que há um vizinho vivendo um profundo vazio espiritual ao lado da nossa casa. Podemos contribuir financeiramente com missões e mesmo assim nunca abrir a boca para falar de Cristo para as pessoas, sejam elas da nossa família ou não. E eu gostaria de dizer para você nesta manhã que existe uma diferença muito grande entre admirar a missão e viver a missão. A missão não é um evento reservado para alguns, ela não pertence apenas aos pastores,
ela não pertence apenas aos missionários ou aos líderes. A missão faz parte da identidade de todo o discípulo de Jesus Cristo. Desde o momento em que Cristo nos chamou para segui-lo, Ele também nos chamou para sermos instrumentos através dos quais outras pessoas o conheceriam. Talvez um dos maiores equívocos da igreja contemporânea seja imaginar que evangelizar depende de circunstâncias ideais. Pensamos que faremos isso quando nós tivermos mais conhecimento, quando nós tivermos mais tempo, mais coragem, quando nós tivermos mais oportunidades. Mas quando lemos os evangelhos, notamos que Jesus raramente trabalhou com circunstâncias ideais. Ele encontrou pessoas nas estradas, ele encontrou pessoas nas casas, nas praias, ele encontrou pessoas nas praças, nas sinagogas, durante refeições e até mesmo junto a um poço. E foi exatamente junto a um poço, amados, que aconteceu uma das maiores lições sobre evangelismo registradas aqui nos evangelhos. E o capítulo 4 de João começa descrevendo Jesus cansado de uma viagem. O texto diz que era por volta do meio-dia. O calor era intenso e enquanto seus discípulos foram comprar alimentos na cidade, Jesus permaneceu sozinho junto àquele poço, o poço de Jacó. Amados, humanamente falando, aquele parecia ser um momento de descanso. No entanto, para Jesus, praticamente não existia um instante em que as necessidades das pessoas lhe permitisse descansar. Aparentemente poderia ser um descanso, mas Jesus não ligava para isso. Então, diz o texto que aproxima-se uma mulher e uma mulher samaritana. Tudo naquela cena indicava que aquela conversa não deveria acontecer. Era uma conversa improvável. E porque judeus, eles evitavam os samaritanos. Homens normalmente não conversavam publicamente com mulheres desconhecidas. E além disso, aquela mulher carregava uma história que era marcada por fracassos, por relacionamentos quebrados, pela vergonha. Imaginamos que ela buscava água no horário mais quente do dia, justamente para evitar encontrar com outras pessoas ali. Ela imaginava que estava indo buscar água, mas Jesus sabia que ela estava sendo encontrada pela água da vida. E uma conversa aparentemente comum tornou-se uma transformação eterna. Aquela mulher encontrou o Messias. Aquela mulher, ela creu nele e voltou imediatamente, diz o texto, para a cidade, anunciando aquilo que ela havia experimentado. E pouco tempo depois, toda aquela região começou a procurar Jesus Cristo, como nós lemos. É nesse momento que entram os discípulos. Enquanto eles estavam preocupados com comida, Jesus estava falando com uma pessoa. Estava falando sobre pessoas. Enquanto eles pensavam em necessidades imediatas, Jesus estava olhando para uma colheita espiritual. Enquanto eles enxergavam uma viagem, Jesus enxergava uma missão. E é exatamente nesse contexto que ele pronuncia as palavras do versículo 35. Vocês não dizem daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Jesus usa uma imagem conhecida por todos. Os discípulos estavam acostumados com o ciclo agrícola, porque entre a semeadura e a colheita havia, claro, um tempo de espera. É natural dizer, ainda faltam 4 meses, Senhor. Mas Jesus muda completamente o foco. Ele está dizendo, em outras palavras, na agricultura vocês esperam, no reino de Deus vocês precisam enxergar.
O problema, amados, não é falta de pessoas, não era a falta de pessoas. O problema era a falta de visão. Os campos já estavam brancos, a colheita já estava pronta. O que faltava eram trabalhadores capazes de perceber aquilo que Deus já estava fazendo. E essa continua sendo uma das maiores necessidades da igreja nos dias de hoje. Não precisamos, amados, apenas de estratégias, precisamos de olhos espirituais. Amém? Precisamos aprender novamente a enxergar as pessoas como Jesus as enxergava. Porque a missão nunca começa quando nós viajamos para longe. Ela começa quando nós abrimos os nossos olhos. Eu quero dizer nessa manhã que a missão de Deus começa quando aprendemos a enxergar com os olhos de Cristo as pessoas que Ele colocou ao nosso redor. E ao observarmos essas palavras de Jesus Cristo, que se encontra lá em João capítulo 4, versículo 36, nós descobrimos pelo menos 3 verdades que transformam completamente a nossa maneira de compreender a missão que Deus, Ele confiou a nós, que somos a sua igreja. E o primeiro ponto, a primeira verdade que eu gostaria de compartilhar nessa manhã, é que a missão começa quando aprendemos a ver as pessoas como Jesus as vê. Diga assim, a missão começa quando aprendemos a ver as pessoas como Jesus as vê. E Jesus então inicia dizendo assim, abram os olhos e vejam os campos. Essas palavras, elas parecem muito simples, mas elas carregam uma profunda repreensão amorosa aos discípulos. E é interessante perceber que Jesus não disse, abram a boca. Ele também não disse primeiro, saiam para evangelizar. Ele disse assim, antes de tudo, ele disse, abram os olhos. Isso nos ensina que isso nos ensina que o primeiro problema da missão nunca foi a capacidade de falar, meus irmãos. O problema da missão nunca foi a capacidade de falar. O primeiro problema sempre esteve na maneira como nós enxergamos as pessoas. E não podemos compartilhar Cristo com quem se tornou invisível aos nossos olhos. Esta é uma verdade. Ninguém ama quem permanece invisível aos seus próprios olhos. Ninguém se dispõe a servir pessoas que nunca foram notadas. Vivemos numa época marcada pela distração. Caminhamos pelas ruas olhando para telas. Entramos em supermercados sem notar o rosto das pessoas que estão ao nosso redor. Trabalhamos durante anos ao lado das mesmas pessoas sem nós conhecermos sequer as suas histórias. Moramos décadas na mesma vizinhança sem saber quem chora atrás do muro ao nosso lado. Eu quero que você entenda, meu irmão, minha irmã, que o problema não é apenas falta de tempo, é falta de percepção. Jesus via pessoas onde outros apenas via multidão. Os discípulos viam uma mulher samaritana, Jesus via uma alma sedenta. Eles viam alguém improvável, Jesus via uma mulher que tinha uma grande capacidade de testemunhar sobre ele no futuro. Eles viam barreiras culturais e Jesus via uma oportunidade divina. E essa diferença continua existindo nos nossos dias. Quando olhamos apenas com os olhos humanos, nós fazemos classificações rapidamente. Dizemos que determinadas pessoas jamais aceitarão o Evangelho. Nós concluímos que alguém é difícil demais. Rotulamos pessoas por causa do seu passado, por causa da sua aparência, pela sua condição social ou pelas escolhas erradas que elas fizeram. Dizemos assim, esse aí não tem mais jeito, esquece. Mas Jesus nunca enxergou apenas aquilo que uma pessoa era.
ele enxergava aquilo que a graça pode fazer na vida daquela pessoa. Vamos pensar, amados, em alguns exemplos aqui. Onde a sociedade via um cobrador de imposto corrupto, Jesus via um discípulo chamado Mateus. Onde todos enxergavam um impossível pescador chamado Simão, Jesus viu Pedro, uma das colunas da igreja cristã. Onde muitos apenas viam um perseguidor chamado Saulo, Deus já via apóstolo, já via o Paulo, o apóstolo dos gentios. Isso significa que ninguém está além do alcance da graça. Amém, irmãos? Às vezes nós desistimos das pessoas muito antes de Deus desistir. Quantos pais já deixaram de orar por filhos adultos porque concluíram que ele não tem mais jeito? Quantas esposas perderam esperança na conversão dos seus maridos? Quantos irmãos deixaram de insistir com um amigo porque ele sempre fazia piadas quando o assunto se tratava de fé? Mas Deus continua trabalhando onde nós deixamos de acreditar. Algo muito bonito nessa passagem é que enquanto Jesus conversava com a mulher, provavelmente os discípulos, se estivessem lá, pensariam, que desperdício de tempo, eles foram comprar comida, né? Mas se estivessem lá, talvez teriam dito, que desperdício de tempo do Senhor Jesus. No entanto, poucos minutos depois, aquela mesma mulher se tornou um instrumento para levar toda a cidade até Jesus Cristo, como nós vemos no texto. Quem poderia imaginar isso? Quem poderia imaginar uma coisa desta? É exatamente esse ponto, irmãos. É exatamente esse o ponto. Nós quase nunca sabemos o que Deus está preparando na vida das pessoas. Nós não sabemos o que Deus está preparando na vida das pessoas. A nossa responsabilidade, amados, não é prever. Não é prever os resultados. A nossa responsabilidade é enxergar pessoas como Jesus as enxerga. Imagina mais um agricultor caminhando por uma plantação madura, mas olhando apenas para os seus próprios pés. A colheita estaria toda diante dele, mas ele voltaria para casa dizendo que não encontrou nada. Não porque não havia frutos, mas porque ele nunca levantou os olhos verdadeiramente para ver. E essa é uma imagem poderosa demais para nós, igreja. Talvez Deus já tenha colocado oportunidades extraordinárias ao nosso redor. Talvez haja pessoas esperando apenas uma conversa, uma oração, um convite para vir ao culto, um convite para ir à sua célula, né? Um gesto simples de amor cristão. Quantas pessoas talvez estejam esperando isso? Talvez alguém esteja enfrentando uma crise tão profunda que uma única palavra de esperança pode fazer toda a diferença para ela. Mas tudo isso pode passar desapercebido ou despercebido se vivermos apenas olhando para as nossas próprias preocupações. Jesus nos chama para levantarmos os olhos e perceber que o campo não começa do outro lado do oceano. O campo muitas vezes começa na nossa casa, muitas vezes começa na mesa do café, começa entre o marido e a esposa, começa entre os pais e os filhos, começa na escola, começa no trabalho, na faculdade, na oficina, na fila do banco, na padaria do bairro. Começa nas conversas aparentemente comuns, onde Deus muitas vezes abre portas extraordinárias para que cada um de nós possa testemunhar do Evangelho. É justamente aí que a missão começa, onde Deus já nos colocou, porque antes de nos enviar para algum lugar, Ele nos ensina a enxergar o lugar onde nós já estamos. Amém, meus irmãos? Amém. Mas o segundo ponto, a segunda verdade que eu gostaria de destacar nesse texto, é que a colheita está mais perto do que nós imaginamos.
Porque depois de dizer aos discípulos, abram os olhos, Jesus acrescenta uma afirmação surpreendente. Ele diz assim, vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Essa frase certamente causou estranheza. Afinal, para um agricultor, a colheita obedece ao seu tempo. Há o preparo da terra, né? Há a semeadura, o crescimento da planta e somente depois a colheita. E os discípulos conheciam esse processo desde pequenos. Era natural dizer assim, ainda faltam 4 meses, Senhor. Olha, se tem uma coisa que a gente sabe aqui, é de agricultura. Então, o Senhor, fica tranquilo. Deixa com a gente que a gente entende. Ainda faltam 4 meses. Mas, amado, Jesus não estava falando do trigo, ele estava falando das pessoas. Enquanto os discípulos olhavam para o calendário, Jesus olhava para o coração humano. Enquanto eles pensavam em um tempo futuro, Jesus dizia que a oportunidade já estava diante deles. Essa diferença é extremamente importante para nós, irmãos. Um dos maiores obstáculos para a missão não é a falta de pessoas interessadas em Deus. Muitas vezes o problema é que imaginamos que sempre haverá um momento melhor para falar de Cristo. Pensamos, mais para frente eu converso com essa pessoa. Quando ela estiver menos ocupada, aí eu vou falar de Cristo. Quando eu tiver mais conhecimento bíblico, eu vou falar. Quando eu estiver mais preparado, quando surgir uma boa oportunidade, aí sim eu vou falar de Cristo. Mas, amados, a verdade é que quase nunca surge uma oportunidade perfeita. O que existe são oportunidades comuns, que Deus transforma em extraordinárias quando nós decidimos obedecer à voz dele. Foi exatamente isso que aconteceu lá no capítulo de João 4. Jesus não iniciou uma conferência evangelística. Jesus, ele iniciou uma conversa. E tudo começou com um pedido extremamente simples. Quando a mulher disse, dê-me um pouco da água. Aliás, quando ele disse, dê-me um pouco de água. É impressionante perceber como Deus, amados, costuma agir. Nós gostamos do extraordinário. Deus frequentemente começa pelo que é ordinário. Nós esperamos grandes acontecimentos. Deus começa com uma conversa. Esperamos multidões, mas ele começa com uma pessoa. Esperamos um púlpito, e ele começa com um poço. Esperamos um microfone, ele usa uma mesa de jantar. Esperamos um culto, e ele começa durante uma conversa comum, num dia qualquer da semana. Essa é uma verdade libertadora para a igreja. Deus não depende de ambientes religiosos para salvar pessoas. Ele salva pessoas aonde elas vivem. Talvez você pense assim, eu, pastor, não sei evangelizar. Na maioria das vezes, evangelizar não começa com uma explicação profunda da teologia cristã. Começa ouvindo, começa perguntando, começa demonstrando interesse, começa tratando alguém com dignidade, começa oferecendo esperança, começa vivendo um cristianismo coerente. E muitas pessoas só estarão dispostas a ouvir sobre Cristo, porque primeiro enxergaram Cristo na maneira como fomos pacientes, como fomos honestos, misericordiosos e amorosos. Por isso Pedro escreve lá em 1 Pedro 3,15. 1 de Pedro 3,15. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. O 16. Contudo, façam isso
com mansidão e respeito. Até aí. Façam isso com mansidão e respeito. Perceba que Pedro, amados, não diz que nós deveríamos provocar todas as conversas. Ele diz que haverá pessoas perguntando o porquê que nós somos diferentes. Isso significa que a vida do discípulo, amados, muitas vezes desperta perguntas. Quando alguém atravessa uma crise sem perder a esperança, as pessoas percebem. Quando um casamento permanece firme em uma geração marcada por relacionamentos descartáveis, as pessoas percebem. Quando alguém responde ao mal com bondade, isso chama a atenção. Quando um cristão trabalha com honestidade, quando ele trata todos com respeito, quando ele evita fofocas, quando ele permanece íntegro, mesmo quando ninguém está olhando, inevitavelmente alguém perguntará a razão daquela conduta e a razão daquela esperança. É nesse momento que o Evangelho encontra, amados, um coração preparado. Infelizmente, eu poderia dizer assim, muitas vezes imaginamos que o campo está endurecido porque olhamos apenas para aquilo que aparece lá do lado de fora. Mas somente Deus conhece o interior das pessoas. Há homens que aparentam absoluta autossuficiência, mas que choram sozinhos no banheiro. Há jovens cercados de amigos, mas que se sentem profundamente solitários. Há adolescentes sorrindo nas redes sociais, enquanto enfrentam ansiedade, medo e vazio. Há casais que chegam sorrindo aos encontros de família e voltam para casa, sem conseguir tocar uma mísera palavra, um com o outro. Há pessoas idosas que passam dias inteiros esperando apenas que alguém os visite. Há crianças crescendo sem qualquer referência espiritual. Há pessoas que construíram uma carreira brilhante, mas não conseguem responder a pergunta mais importante da existência, que é: para que eu estou vivendo? Jesus sabia disso. Por isso ele dizia: os campos estão brancos. Os campos estão brancos. Não porque todas as pessoas estivessem prontas para crer imediatamente, não é por causa disso, mas é porque o coração humano continua sedento de Deus. E o grande problema da humanidade, amados, nunca foi a falta de tecnologia, nunca foi a falta de informação, nunca foi a falta de entretenimento. O problema continua sendo o mesmo descrito por Agostinho de Hipona, lá em séculos atrás. Ele diz exatamente o seguinte, num dos seus escritos: o nosso coração está inquieto, enquanto não repousas em ti, ó Senhor. É por isso que nenhuma conquista material consegue preencher o completo vazio que existe na alma. O pecado criou um vazio que somente Cristo pode preencher. Por essa razão, quando falamos de missão, não estamos oferecendo apenas uma filosofia de vida, não estamos oferecendo uma religião entre tantas outras. Estamos anunciando aquele que reconciliou pecadores com Deus por intermédio da cruz. Estamos anunciando esperança para quem perdeu toda a esperança. Estamos anunciando perdão para quem vive esmagado pela culpa. Estamos anunciando vida para quem está espiritualmente morto. E essa é a maior necessidade de qualquer ser humano. Jesus, amados, ele enxergava isso em cada pessoa. E talvez seja justamente isso que esteja faltando para cada um de nós. Às vezes nos acostumamos tanto com a mensagem do Evangelho que esquecemos o privilégio de que nós recebemos. Nós falamos sobre salvação como quem fala de algo comum. Frequentamos cultos, nós cantamos louvores, nós lemos a Bíblia, nós damos os nossos dízimos e as nossas ofertas, nós participamos da ceia do Senhor.
E sem perceber, podemos estar perdendo o senso de admiração pela graça do Senhor Jesus Cristo. Quando isso acontece, amados, também perdemos a urgência da missão. Quem se maravilha diariamente com a cruz, dificilmente consegue permanecer indiferente diante daqueles que ainda não conhecem Cristo como seu Senhor e Salvador. Conta-se que durante um grande incêndio florestal, todos os animais fugiam desesperadamente. E um pequeno beija-flor, porém, fazia um movimento curioso, né? Ele voava até um riacho, pegava uma única gota de água no seu bico e voltava para lançá-lo sobre as chamas. E os outros animais começaram a rir dele, dizendo assim: você realmente acha que consegue apagar esse incêndio? E aquele pequeno pássaro respondeu: talvez eu não consiga apagar tudo, mas eu estou fazendo a minha parte. Naturalmente, amados, essa é uma história, ela é apenas uma ilustração, mas ela comunica uma verdade importante, que é essa, amados. Muitas vezes nós deixamos de fazer aquilo que nós podemos fazer, porque estamos preocupados com aquilo que não podemos fazer. Vou repetir, muitas vezes deixamos de fazer aquilo que podemos, porque estamos preocupados com aquilo de que não podemos fazer. Talvez a gente não consiga alcançar toda a cidade, mas nós podemos alcançar o vizinho. Não conseguimos conversar com milhares de pessoas, mas podemos conversar com pelo menos uma. Não conseguimos resolver todos os problemas do mundo, mas podemos ser instrumentos de Deus na vida de alguém. Foi exatamente assim que começou a transformação lá em Samaria. Uma mulher, uma conversa, um testemunho, depois uma cidade inteira. Nunca, amados, despreze aquilo que Deus pode fazer através de uma única vida transformada. E essa passagem aqui nos desafia a fazer algumas perguntas muito pessoais. Quando foi a última vez que você orou especificamente pela conversão de alguém que é próximo a você? Quem entre os seus familiares ainda precisa conhecer a Jesus? Quem trabalha ao seu lado que também precisa? Quem mora na mesma rua que você mora que também precisa? Quem Deus colocou ao seu redor que talvez esteja vivendo uma profunda crise sem que você tenha percebido? Talvez o campo que Jesus está mostrando hoje não esteja do outro lado do mundo. Talvez ele esteja sentado ao seu lado todos os dias. Talvez seja o seu filho, talvez seja o seu cônjuge, talvez seja o seu filho, talvez seja o seu irmão, talvez seja a sua mãe, o seu pai. Talvez seja aquele colega do trabalho que sempre almoça sozinho. Talvez aquela pessoa que sorri o tempo todo, mas que por dentro está completamente quebrada. Quando Jesus disse, abram os olhos, ele estava ensinando que a missão não começa com um programa. Ela começa com um olhar transformado pela compaixão. E quando a igreja aprende novamente a olhar como Cristo olha, ela deixa de esperar oportunidades extraordinárias e passa a perceber que Deus já preparou uma colheita exatamente aonde ela está. Amém, irmãos? E o terceiro e último ponto que eu gostaria de compartilhar aqui é que a missão começa antes de atravessar continentes. Ela começa atravessando a rua. E há um detalhe no capítulo 4 de João que muitas vezes passa despercebido por nós. Quando nós lemos essa narrativa, nossa atenção naturalmente se concentra na conversa entre Jesus e a mulher samaritana. E de fato essa conversa ela é extraordinária. Mas existe algo igualmente importante, o lugar onde isso aconteceu. Não aconteceu no templo de Jerusalém, não aconteceu numa sinagoga, não aconteceu durante uma grande celebração religiosa, não aconteceu em um ambiente preparado para um culto, ele aconteceu diante e junto a um poço. Um lugar comum, um lugar de passagem, um lugar onde pessoas iam realizar uma tarefa cotidiana. Isso revela um princípio
precioso no reino de Deus. Jesus não esperava que as pessoas chegassem primeiro a um ambiente religioso para então encontrá-las. Ele ia ao encontro dessas pessoas onde elas viviam. Isso não diminuiu a importância da igreja reunida, pelo contrário, a reunião da igreja ela é indispensável, é aqui que nós somos edificados pela palavra, é aqui que nós somos fortalecidos em comunhão, é aqui que nós somos encorajados na fé, e é aqui que nós somos preparados para viver como discípulos, mas o culto nunca foi pensado para ser o único lugar onde Deus realmente se manifesta. Na verdade, o culto prepara a igreja para viver sua fé durante os dias da semana. É significativo perceber que ao longo dos evangelhos, Jesus passou muito tempo, amados, em casas, em estradas, em montanhas, em praias, em mesas de refeição, em praças, mesmo do que dentro do templo. Ele ensinava na sinagoga, sim, mas também transformava qualquer ambiente em oportunidade para revelar o Pai. Isso nos ensina que a missão não acontece quando a igreja está reunida, ela acontece também quando a igreja está espalhada. Amém, irmãos? Quando cada discípulo sai deste lugar e volta para a sua rotina, como vai acontecer hoje, a igreja não deixa de existir. Pelo contrário, ela alcança lugares que nenhum pastor conseguirá alcançar. Eu jamais entrarei na empresa onde alguns irmãos desta igreja trabalham diariamente. Eu jamais estarei presente na sala de aula onde os nossos jovens e adolescentes estudam. Eu não estarei nas conversas do intervalo nas faculdades. Eu não estarei nos condomínios onde os irmãos moram. Não estarei nos almoços de família de cada um de vocês. Mas vocês estarão. E isso não é um detalhe, isso faz parte, amados, do plano de Deus. Ele espalhou o seu povo pela cidade como quem espalha a luz em meio às trevas. Porque ele diz lá em Mateus 5,14, vocês são a luz do mundo. Observe que ele não disse, vocês têm a luz, ele diz, vocês são luz. E isso significa que nossa presença deve fazer a diferença, irmãos. Aonde chegamos, Cristo deseja manifestar sua graça por meio e através e por intermédio das nossas vidas. Às vezes pensamos na missão apenas como aquilo que podemos fazer, mas antes disso a missão está ligada àquilo que nós somos. Um discípulo verdadeiro leva Cristo consigo. O discípulo não liga a sua fé quando ele entra na igreja e ele desliga quando vai trabalhar. Porque Cristo, amados, deve governar todas as áreas da vida de um discípulo. Sua maneira de falar, a sua maneira de tratar as pessoas, a sua honestidade, sua humildade, sua paciência, sua forma de lidar com os conflitos, seu casamento, sua criação dos filhos, seu trabalho, seu descanso, etc. Tudo comunica alguma coisa sobre Deus ao Deus que ele serve. E é exatamente por isso que Paulo escreve lá em Colossenses 3,17, ele diz, tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Perceba, amados, a abrangência dessa orientação. Ele diz tudo. Tudo que fizerem, tudo. Não apenas o culto, não apenas a oração, não apenas ao estudo bíblico, a leitura da palavra. Ele diz tudo, né? O discípulo entende que não existem áreas neutras da vida cristã. Cada ambiente pode tornar-se um lugar onde Cristo, o nosso Senhor, é conhecido. E a mulher samaritana compreendeu isso imediatamente, diz a palavra. É interessante comparar a atitude dos discípulos com a atitude daquela mulher. Os discípulos, eles voltaram para a cidade carregando comida, a mulher voltou para a cidade carregando uma mensagem.
Ela nem sequer possuía conhecimento profundo das Escrituras. Não havia frequentado uma escola rabínica. Ela não tinha experiência ministerial. Não sabia responder às grandes questões teológicas, ou talvez não conseguisse responder a nenhuma. Ela simplesmente contou aquilo que Jesus havia feito na sua vida. João registra assim, lá nos versículos 28 e 29. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? E esse detalhe, amados, do cântaro é simplesmente e profundamente simbólico. Ela foi ao poço buscando água, mas quando ela encontrou o Cristo, aquilo que parecia mais importante perdeu a sua prioridade. Ela deixa o cântaro para trás, porque agora existe algo mais urgente na sua vida. Ela encontrou aquele que pode transformar vidas. É impressionante como o encontro verdadeiro com Cristo, amados, muda as prioridades. Quem experimenta a graça de Deus não consegue permanecer completamente indiferente àqueles que ainda não o conheceram. Não porque recebe uma obrigação pesada, né? Às vezes a gente acha assim que essa obrigação de falar, de testemunhar é um peso que vai nos encurvando. Não é porque a gente recebe uma obrigação pesada, mas porque o nosso coração transborda. É como alguém que descobre a cura para uma doença fatal. Ele não consegue guardar essa notícia apenas para si, ele quer que outras pessoas saibam. O Evangelho sempre produz esse movimento, amados. Recebemos para compartilhar, somos alcançados para alcançar, somos consolados para consolar, somos discipulados para fazermos discípulos. E a missão cresce por meio de relacionamentos, amados. Nós já falamos aqui. Existe outra lição importante nessa passagem. Aquela mulher não organizou um grande evento, ela não montou uma grande estrutura, ela simplesmente voltou para as pessoas que faziam parte da sua vida, foi aos seus conterrâneos, aqueles que ela conhecia, aqueles que sabiam da sua história. Talvez isso até pareça um obstáculo, afinal, justamente aquelas pessoas conheciam o passado daquela mulher. Mas Deus costuma fazer exatamente assim. O testemunho de uma vida transformada possui uma força extraordinária. Quando alguém diz, eu conhecia essa pessoa antes, ela era assim, é assado, hoje ela é diferente. E isso fala muito alto, irmãos. Porque muitas vezes Deus começa a sua obra justamente dentro da nossa própria casa. Nossa família observa quem nós realmente somos. Nossos filhos sabem quem nós somos, o que nós fazemos quando ninguém mais está olhando para nós. Nosso cônjuge conhece nossas fraquezas. Nossos pais sabem como tratamos as pessoas. Nossos colegas convivem conosco diariamente no nosso trabalho. É nesse ambiente que o Evangelho precisa se tornar visível, amados. Antes de sermos conhecidos pelas palavras que nós pregamos, precisamos ser conhecidos pela vida que nós vivemos. Naturalmente, isso não significa perfeição. Não significa que nunca falhamos, e nem que nunca falharemos. Mas significa que deve existir coerência na nossa vida. Porque quando erramos, pedimos perdão. Quando pecamos, nós nos arrependemos. Quando falhamos, nós buscamos reconciliação. Porque o Evangelho também se manifesta na humildade. Sabe, irmãos, um farol, ele não corre atrás dos navios. Ele permanece fixo e firme aonde ele foi colocado. Sua função não é perseguir embarcações, sua função é brilhar. Os marinheiros, em meio à escuridão, encontram direção porque existe uma luz que está permanentemente acesa. E esta é uma imagem muito bonita da vida cristã, amados. Às vezes pensamos que missão significa viver procurando grandes oportunidades. Mas na maioria das vezes, Deus apenas nos chama para permanecermos fiéis aonde Ele nos plantou.
uma família que ama Cristo, num casamento saudável, né? Seja um funcionário íntegro, uma estudante piedosa, um empresário justo, uma dona de casa cheia da graça de Deus, um adolescente que não tem vergonha do Evangelho. Tudo isso funciona como um farol. Pessoas começam a perguntar: o que existe de diferente na vida dessa pessoa? E então surge a oportunidade de nós anunciarmos a Jesus Cristo. E nós já estamos caminhando para a conclusão, irmãos. Quando Jesus disse: abram os olhos e vejam os campos, ele não estava entregando apenas uma estratégia de evangelização. Ele estava formando uma nova maneira de enxergar o mundo. Cada pessoa deixava de ser apenas mais um rosto na multidão. Cada encontro cotidiano podia tornar-se uma oportunidade preparada por Deus. Cada conversa simples podia alterar para sempre a eternidade de uma pessoa. Talvez nunca descobramos, amados, deste lado da eternidade, quantas oportunidades Deus colocou diante de nós. Talvez algumas tenham passado despercebidas, talvez outras ainda estejam diante dos nossos olhos, mas uma coisa é certa: Deus continua colocando pessoas em nosso caminho. Deus continua colocando pessoas em nosso caminho. Talvez Deus colocou algumas outras e nós não percebemos, mas a minha oração é que a partir de agora a gente comece a perceber essas pessoas. E isso não acontece por acaso, irmãos. Sua casa não é um acaso, seu trabalho não é um acaso, sua faculdade não é um acaso, a sua vizinhança não é um acaso. Os relacionamentos que Deus confiou fazem parte do campo onde Ele te chamou para servir. A missão começa exatamente aí. Não quando um dia nós tivermos uma agenda mais tranquila. Não quando soubermos responder a todas as perguntas. Não quando nos sentirmos completamente preparados. Ela começa hoje. Ela começa no lugar onde Deus já colocou você. Porque muitas vezes o maior campo missionário não está do outro lado do oceano. Muitas vezes está do outro lado da rua. Muitas vezes está do outro lado do nosso muro. Muitas vezes está do outro lado da rua. Muitas vezes está do outro lado da mesa, na nossa própria casa. E para concluir, amados, eu gostaria que os irmãos do louvor já viessem para cá para a gente cantar aquele cântico da bênção, para nós abençoarmos os nossos irmãos. Para concluir, eu queria dizer que quando Jesus disse: abram os olhos e vejam os campos, Ele estava chamando seus discípulos para uma mudança de percepção espiritual que ainda continua necessária nos dias de hoje. A missão não depende de distância geográfica, mas de clareza espiritual. Não depende de grandes estruturas, mas depende de olhos abertos. Não depende de ocasiões especiais, mas depende de corações sensíveis. E o campo continua sendo as pessoas, os ambientes, os relacionamentos que Deus já colocou diante de nós. E a pergunta que esse texto nos deixa não é se há campo. A pergunta é: nós temos olhos abertos para ver? Porque, amados, a colheita não está distante. A colheita não está chegando. A colheita já está diante de nós. Eu gostaria que você ficasse de pé. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. E que você, nessa manhã, pedisse para que Deus abrisse bem os seus olhos. Para que você comece
a perceber pessoas que Deus colocou onde você está, no mundo em que você vive, na sociedade onde você está inserido. Porque missionário, para ir em outra cultura, em outro lugar, em outro continente, é específico para algumas pessoas, é um chamado especial para alguns, não é para todos. Mas nós podemos começar a fazer missões na nossa casa, podemos começar a fazer missões na nossa vizinhança, no nosso bairro, no lugar onde trabalhamos, na escola onde estudamos. Peça nesta manhã ao Senhor que abra os seus olhos, para ver as necessidades, para perceber as pessoas, para levar a elas uma palavra de esperança, uma palavra de fé. Peça a Deus que dê a você um olho aberto, os olhos abertos, para perceber essas coisas, para fazer a missão, assim como aquela mulher que saiu de casa para pegar água, mas voltou carregando a esperança, voltou carregando a salvação, e voltou carregando uma mensagem, a mensagem que pode salvar muitas pessoas, a mensagem do Evangelho. Que eu e você, talvez, que ainda não tenha percebido isso, que não tenha aberto ainda os seus olhos, possa, a partir dessa manhã, começar a abrir os olhos, levantar a sua visão e ver ali onde você está, que o campo já está branco, que o campo está já perfeito para a colheita, e que Deus possa usar você para fazer isso. Você não precisa ir para a África, não precisa ir para o meio dos índios, não precisa ir para outras nações, outras culturas. Talvez você possa até ir, talvez Deus possa te chamar, mas o teu chamado hoje, aqui, é para que você possa fazer a missão aonde Deus te colocou, aonde você está. E nós vamos orar agora, depois nós vamos dar a bênção aos nossos irmãos. Senhor, olha para nós nesta manhã com o teu olhar de graça e de misericórdia, Senhor. Concede, ó Deus, que nós tenhamos olhos abertos, olhos levantados para a colheita, para pessoas sedentas da tua palavra, sedentas de Deus. Nos usa, Senhor, onde quer que estejamos, onde quer que o Senhor nos colocou, onde, ó Deus, há uma esfera de influência nossa, onde estamos inseridos na família ou na sociedade. Senhor, nos ajuda a fazermos esta missão, que é falar do grande amor de Cristo, que é falar da salvação, que é falar do Evangelho, Senhor, que é dar, Senhor, uma oportunidade para que outras pessoas conheçam ao Senhor Jesus Cristo. Assim, Deus, nós oramos e te agradecemos nessa hora, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.